O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, e agora a gente passa para o cheque, no qual a gente vai dar aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Deputado fala por quase 15 horas para dar tempo à colega em quarentena votar impeachment de Piñera no Chile. Pois é, primeiro mandar aqui um abraço e um parabéns para Thalita Santiago Tanchait. Não sei se a pronúncia do último sobrenome dela está correta, peço desculpas, que tuitou sobre isso, teve aí mais de 5.000 RTs, e muitos dos nossos ouvintes lembraram da gente, nos marcaram aí nessa história, em que a gente vai até pegar parte da explicação dela, né? Mas recapitulando, no Chile, os Pandora Papers revelaram que o Sebastián Piñera havia feito, né, um negócio via as Ilhas Virgens Britânicas da venda daquela operação de mineração. E uma das cláusulas daquela venda era de que não poderia ter mudanças nas regulações ambientais. E ele, por conta disso, foi acusado, né, de conflito de interesses, de que, olha, ele pode vetar ou impedir a discussão de uma lei ambiental para não correr o risco de perder uma bolada da sua carteira, né, na sua conta bancária pessoal. Com isso, foram votar o impeachment dele, primeiro na Câmara Baixa. E aí o que acontece? Né? Eram necessários 78 votos para que o impeachment fosse aprovado. Para ter os 78 votos, um dos deputados seria o Giorgio Jackson, que estava em quarentena obrigatória de Covid, porque ele é da equipe do Boric, que, como a gente repercutiu semana passada, a campanha presidencial no Chile foi interrompida porque o Boric e outras pessoas das campanhas presidenciais foram diagnosticadas com Covid. Então, por conta disso, o cara estava em quarentena obrigatória, ele sairia da quarentena obrigatória às 23 horas e 59 minutos do dia 8. Só que com outro detalhe, o Giorgio Jackson estava em quarentena na sua residência, que é em Santiago. E como o Matias já explicou aqui várias vezes, o Congresso chileno não fica em Santiago, fica em Valparaíso, que é mais ou menos 2 horas de trânsito, tá? 2 horas ali de carro, de van. Então, o que aconteceu? O deputado do Partido Socialista Chileno, o Jaime Naranjo, tá? O Jaime Laranja, quase, né? Ele, então, fez um relatório de 1.300 páginas para ler por 12 horas na tribuna, para dar tempo do Giorgio Jackson sair da quarentena, pegar a van, ir até Valparaíso e, em Valparaíso, né, poder votar a favor do impeachment. Então, o Pegava cara nada, ele foi dirigindo. Ah, ele foi dirigindo, Foi né, dirigindo. E transmitindo pelas redes sociais dele o percurso. Pois é, eu não sabia disso porque eu, como turista idiota, eu fiz esse percurso de van.
Então, nós tivemos aí esse fenômeno, né, e muita gente comentou, né, do filibuster, que é muito comum no cenário político dos Estados Unidos e tal, né, que é essa coisa de o cara ocupar a tribuna por horas e horas, seja para permitir um voto, seja para travar um voto ou uma discussão, né? Teve um exemplo muito conhecido, foi no governo Nixon, na década de 70, que teve um deputado que ficou falando até dar o recesso, para impedir que o assunto fosse votado, né? Então o cara ficou lá falando por 10 horas até dar o recesso legislativo e tal. Então, com isso, né, deu tempo aí do George Jackson conseguir votar, né, a favor do impeachment, inclusive, e com isso, né, que no caso chileno eles chamam de acusação constitucional, né? E com isso o impeachment do Piñera foi aprovado com os 78 votos, o mínimo necessário, tá? 67 contra e 3 abstenções. A questão agora é que no Senado ele precisa ser aprovado por 2/3 do voto. Tá? Então, são 43 senadores, precisa aí de 2/3 do voto. Então, o que acontece, meu caro Matias? Dos 43, né, precisa de 29. A gente foi fazer aqui as contas, porque a gente é lerdo e é número, né, número ímpar aí é sempre difícil, né? Então, precisa de 29 votos. Hoje, a oposição tem 24 votos. Então, a não ser que nós tenhamos aí algumas viradas de casaca, né, dentro de algum partido que apoia o governo, nós não teremos o impeachment do Piñera no Senado. Então, né, continuaremos aí com o Piñera terminando o seu mandato. Lembrando que teremos, né, as eleições presidenciais no Chile, as pesquisas de opinião botam, né, o Cast e o Boric disparados aí na preferência do eleitorado, muito provavelmente disputarão o segundo turno. Hoje, o Cast, inclusive, ele já conseguiu basicamente incorporar quase todo o voto da direita chilena. Ele está em primeiro nas pesquisas, o Boric um pouco atrás, porém no segundo turno entre Boric e Cast, imagino eu que toda a esquerda vai migrar o voto para o Boric. Inclusive a campanha do Boric divulgou, né, um vídeo né, da época do referendo da ditadura Pinochet com um jovenzinho, né, José Antônio Cast, apoiando o Pinochet. Então, para quem acha que a gente implica de chamar ele de neopinochetista, né, ele é um pinochetista sim, abertamente declarado, tá? Não é implicância nossa. E outra, né, você ter críticas à ditadura Pinochet não é uma questão de implicância, é uma questão de 2 neurônios. E então, por outro lado, veio ontem também uma denúncia contra o Boric, da época que ele era um dos líderes da FET, né, que é a Federação de Estudantes da Universidade de Chile, ali no começo da década passada, de um caso de assédio sexual, que inclusive 2 candidatas a deputada pelo Apruebo Dignidade têm conhecimento e já expressaram que é verídico, né? Então, isso acabou pegando bastante contra a campanha do Boric, e nessa semana a hashtag Boric Acossador chegou a liderar os Trend Topics no Twitter no Chile, né? E ainda falando um pouco do Jaime Naranjo, em uma entrevista à revista The Clinic, perguntaram para ele, eu vou ler a pergunta na íntegra porque eu achei muito boa a formulação, né, que é: como resistiu sua humanidade durante essas maratônicas 15 horas de discurso? E ele respondeu que no café tomou pouco líquido, comeu uma banana e um iogurte e sabia que era só dessa maneira que evitaria o desejo de fazer suas necessidades, né? O único líquido que ele tomou era, enquanto estava falando, para molhar os lábios um pouco, né? E eu acho que o maior desafio de tudo foi um chileno falar pausadamente por 15 horas. Acho que isso foi o mais difícil.
Meu Deus, olha a mágoa do homem. E demais, de fato, os chilenos falam muito rápido, eles são incompreensíveis. E com todo respeito. E daí perguntado também, né, se ele seria um dos porta-vozes da campanha do Boric, ele falou que se no segundo turno chamarem ele vai muito feliz, né? Se bem que ele descartou, né, ser o porta-voz da senadora aliada da Democracia Cristã, a Jasna Provoste, né? Lembrando que o Partido Socialista não faz parte do Apruebo Dignidade, apesar de que tenham bastante afinidade. Dignidade, afinidade, a gente está cheio das rimas no programa de hoje. E todas não intencionais. Do Chile, a gente cruza o ladeirão, a gente faz um San Martín reverso e vamos até a Argentina, onde teremos, nesse final de semana, as eleições legislativas para renovar, né, 1/3 do Senado, das 72 cadeiras do Senado, 24 estarão sendo disputadas, e metade da Câmara dos Deputados. Das 257 cadeiras, são 127 cadeiras em jogo. Tá? É muito difícil a gente dar uma previsão completa, né, porque as pesquisas são muito regionalizadas, porém, as pesquisas, ao que tudo indica, no conjunto da obra, por assim dizer, falam de um crescimento, tá, do Juntos por Câmbio, que é a coalizão do Macri, né, basicamente. Então, aparentemente, as pesquisas apontam que a coalizão, né, à frente de todos, que é a coalizão do Alberto Fernandes, vai sair menor do que entrou. A questão é que, hoje, né, quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, à frente de todos tem 120 cadeiras. E o Juntos por Câmbio tem 115, ou seja, são 5 de vantagem. Então, a pergunta é, ok, o Juntos por Câmbio tem tendência de crescimento. A pergunta é se vai tirar essa vantagem, se vai conseguir crescer 6 cadeiras e se tornar a maior força. Já no Senado, esse risco é muito menor. No Senado, à frente de todos, tem 41 cadeiras e o Juntos por Câmbio tem 26. Então, o Alberto Fernandes corre muito mais risco de perder a maioria na Câmara dos Deputados do que no Senado. Tá? E, claro, quando a gente fala risco, é pensando do ponto de vista do governo. Quando a gente fala do ponto de vista do Macri, da oposição, aí é uma oportunidade de crescimento e se fazer mais presente, especialmente na Câmara Baixa. Tá? Então, como eu disse, é muito difícil a gente fazer uma previsão exata, até porque são muitas, né, cadeiras, é metade da Câmara Baixa inteira, mas as pesquisas apontam uma tendência da Juntos por Câmbio de aumentar a sua presença. A pergunta é se vai chegar nesse número mágico de crescer 5 cadeiras. Matias, você que acompanha muito mais do que a política argentina, como é que está? Alguma coisa a mais? Eu só peguei aqui as pesquisas, só interpretei os números, eu não sei nada, nenhuma especificidade. Já por conta das passos já tem um clima ruim, né, que a gente tinha repercutido em edições passadas, frente ao Alberto Fernandes, né? Ele acaba sendo talvez o maior responsabilizado, né, por conta dessa derrota previsível aí, da situação nas mediotermas, né, nas eleições legislativas no meio do mandato do atual presidente argentino, né? E também a gente tinha repercutido, daí é um caso mais portenho, né? Mas o fenômeno liberal, né? Ligado à extrema-direita argentina na capital do país. Aí da Argentina nós passamos primeiro pelo Paraguai, onde tem um caso aí que todo mundo está acompanhando e que daqui a 5 anos vai virar série da Netflix, tá? Então vocês nem precisam acompanhar direito as notícias, porque vai virar série da Netflix. Porque o que acontece? 3
cidadãos alemães foram presos no Paraguai. Por quê? No dia 22 de outubro, foram assassinados no Paraguai um senhor alemão de 62 anos, chamado Bernhard von Bredel, e a sua filha, Lorena, de 14 anos de idade. Eles foram mortos em Arégua, que é parte ali do que seria a Grande Assunção, né? Perto de Assunção, melhor dizendo. Não chega a ser Grande Assunção, mas é perto de Assunção. E a casa deles foi roubada. Tá? Além deles terem sido mortos, a casa deles foram roubadas. E a polícia prendeu o Volker Granás, Yves Steinmetz e Stephen Darschinger, todos na casa dos 50 anos. Um tem 51, outro tem 58, outro tem 60 já. E o motivo do roubo teria sido, tá, a posse de violinos, de um violino, melhor dizendo, né, feito pelo que é considerado o maior luthier, né, da história dos violinos, o Antônio Stradivari. Tá? E eles teriam feito o roubo, teriam, na verdade, tentado encontrar os certificados de autenticidade. Segundo a matéria da BBC, em 2011, foi pago um valor recorde por um violino Stradivari que chegou na casa dos 13 milhões de doletas. Tá? Então, era um roubo, né? Um roubo de 13 milhões. O que não fica claro para mim é se eles foram roubar o violino, se o violino estava no Paraguai, ou se o violino, né, esse homem tinha um violino que estava num cofre, que estava na Alemanha, que estava num banco, não sei, e ele estava em posse dos certificados de autenticidade, e os ladrões queriam certificados, para então poder passar para frente o violino de valor milionário. Tá? Mas, repito, vai virar série da Netflix, então não se preocupem tanto assim. Claro, brincadeiras à parte, né, foi um crime bastante violento, bastante bárbaro, inclusive porque o corpo dele foi encontrado com sinais de tortura, tá? E aí, falando em Paraguai, a gente tem uma notícia ligada a Paraguai e Uruguai, né, Matias? E Argentina também, né? É o Mercosul sem o Brasil, né? Já que estamos falando do caso Peirano, né? Que foi uma fraude bancária e que ocorreu no Paisito em 2002, no seio da família do ex-chanceler uruguaio ali nos anos 70 e que também foi ministro da Indústria e do Comércio nos anos 60, né? Um quadro muito importante do Partido Colorado, né? Que depois veio dar o autogolpe no começo dos anos 70. E foi um golpe que atingiu diversas famílias, né? Porque foi no setor financeiro. Calculam-se, né, que foram cerca de 800 milhões de dólares que foram desviados, sendo que no julgamento subsequente o Banco Central uruguaio exigiu apenas 45 milhões de dólares, né, por conta das conexões políticas do patriarca. Ele que faleceu em 2003, mas os seus filhos que estavam envolvidos seguem sendo vinculados ao caso, e o Ministério de Relações Exteriores do Paraguai pediu a extradição de um dos filhos dele, o José, por conta da quebra do banco alemão no Paraguai, só que ele também é requerido na Argentina por conta da quebra do grupo Velox, né? Então todo o holding, né, da família Peirano deixou vítimas ali nos 3 países do Mercosul, fora o Brasil, né? Então a justiça uruguaia confirmou que o José Peirano será extraditado ao Paraguai para ser julgado pela justiça do país vizinho e provavelmente no futuro também irá fazer o mesmo na Argentina. E o advogado dele, o Pablo Donangelo, afirmou que a prioridade corresponderia
à Argentina, conforme o artigo 20 do Tratado de Extradição Bilateral. E tudo isso ocorreu, né, enquanto estávamos gravando a última edição, né? Essa notícia é da sexta-feira passada, dia 5 de novembro. Aí a gente vem, né, para o Brasil, saímos do antigo Vice-Reino do Prata para o Brasil com, primeiro, né, uma matéria da nossa queridíssima Flávia Mantovani, lá na Folha de São Paulo, mostrando que o Paquistão está barrando pessoas de origem afegã a conseguirem viajar para o Brasil, mesmo tendo o visto humanitário emitido pelo Itamaraty, passagem aérea e o teste PCR negativo. O que acontece? Como o Brasil não tem embaixada no Afeganistão, essas pessoas precisam passar, né, pelas representações brasileiras no Paquistão, né? E por conta disso, essas pessoas estão muitas vezes sendo barradas na fronteira, estão sendo barradas por autoridades paquistanesas. Tá? Para quem quiser mais detalhes, né, tem lá a matéria completa, tá, da Flávia Mantovani na Folha de São Paulo. A Adriana Carranca também tuitou sobre esse assunto. Tá? O governo paquistanês alega que suspendeu os vistos aos afegãos, então todos os afegãos que estão dentro do Paquistão estariam ali de maneira irregular. Tá? Ou seja, mesmo essas dezenas de pessoas afegãs que serão recebidas no Brasil e que têm os documentos concedidos pelas autoridades brasileiras são considerados irregulares pelo Paquistão e então estão sendo barradas, tá, como parte desse imbróglio. Então, é uma situação bastante desagradável, para dizer o mínimo, né? Então fica aí o nosso apelo para o senhor Irã Khan, para ficar, em vez de ficar assim, a gente sabe que você quer assistir a Copa do Mundo de Cricket, que você deve ficar cornetando os caras, porque você era craque do negócio, mas assim, dá uma agilizada aí pra nós, porque o pessoal tá vindo pra cá, tá com o documento certinho, e não sei se você sabe, mas tem uns caras chamados Talibã lá no Afeganistão, e eles podem matar essas pessoas, inclusive, lembrando que o Brasil recebeu juízas afegãs nesse processo, tá? Então, seu Irã Khan, se você puder agilizar pra nós aí, a gente agradece, tá? A gente manda uma camisa do Ronaldinho autografada pra você. E também, em relação ao Brasil, hoje o presidente Bolsonaro embarcou para uma visita que vai passar por Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar. Ele vai visitar lá, inclusive, a Feira Mundial, né? A visita dele foi precedida, inclusive, pela visita do filho real, né? Que se vestiu lá de sheik e tal, uma coisa cafonérrima. E o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, o senhor Posto Ipiranga, também vai acompanhá-lo na viagem, cuja ideia, né, é também buscar investimentos, né, para o Brasil. Tá? Vai participar do Fórum Brasil de Investimentos na Expo Dubai na segunda-feira, vai ter uma audiência com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes, o Al Maktoum. Então, né, vai fazer todo o tour, certamente vai fazer também vídeos aí pro pessoal. Lembrando que salvo engano, em 2019, foi numa viagem pelos países do Golfo que ele fez aquela live, que ele ficou pé da vida, inclusive, que foi quando ele disse que não vão descansar enquanto não prender um filho meu. Né? Então, é um absurdo que fazem comigo. Eu só posso imaginar o que o Xandão tá preparando aí para esses dias. Porque já diria Xandão, o negócio é vigiar e punir mesmo. Já diria o Careca. Ele que está concorrendo com Dwayne Johnson para interpretar o Foucault. Então, né, brincadeiras à parte, eu me deixei tomar aqui pelo Twitter, né, porque são os memes do Twitter, né, sobre as semelhanças entre os carecas do direito, da filosofia do direito, no caso do Foucault, né? Do Brasil, do legislador The Rock. o legislador, meu Deus, parece nome de gladiador, assim, é coisa de wrestler, assim, né? Faz sentido. O legislador, meu Deus. Eu lembrei de Planeta dos Macacos, porque tinha lá os escritos do legislador. Do Brasil, a gente cruza a fronteira com o Peru
onde mais um percalço aí no governo peruano, já que o Pedro Castillo perdeu mais um ministro, né? O ministro da Defesa, o Walter Ayala, renunciou depois de virar pública informações de que ele teria tentado interferir na promoção, né, de militares. Tá? O presidente demitiu, né, o chefe do exército, o chefe da Força Aérea, supostamente por uma troca de comando protocolar do início de um novo governo, porém o general José Vizcarra disse que ele havia sido pressionado pelo ministro, tá, de tentar promover oficiais das Forças Armadas de acordo com a proximidade ou não do governo. Tá? O Jorge Vizcarra disse que ele respeitava os procedimentos estabelecidos por lei, os critérios de promoção, e por conta disso que ele acabou sendo demitido. Tá? Então, essa é uma crise que acaba sendo até mais extensa, porque vamos lembrar que durante a campanha a gente teve aquele abaixo-assinado, né, de militares da reserva que lutaram na guerra contra o Sendero Luminoso, próximos à família Fujimori, né, pedindo para que os militares não deixassem sequer o Castillo tomar posse. Né? Então, essa acaba sendo talvez uma crise das mais complicadas, né, para o Pedro Castillo, mais do que as outras, porque as outras você poderia resolver dentro do Congresso ou dentro do partido dele. Essa daqui já envolve uma instituição de Estado armada, na qual ele já não contava com muita simpatia, né? Então, comparando, seria como o Boulos vencer a eleição e o comandante do exército sair da força, dizendo que o Boulos tentou promover apenas oficiais de esquerda dentro das Forças Armadas, né? Comparando com o nosso cenário político. Né? Então, geraria muito alarde, geraria muita celeuma. Então, vamos ver aí como é que vai ser essa crise, essa que acaba sendo, né, repito, na minha avaliação, talvez uma das mais importantes. E o assunto vai ser investigado pela Comissão de Defesa e Ordem Interna do Congresso, tá? E os generais que teriam sido a pressão para favorecer, né, teriam sido Ciro Bocanegra Loiasa e Carlos Sanches Kawakama, tá? Segundo as autoridades. Também no Peru, o governo anunciou que vai vender o avião presidencial e usar os fundos da venda para saúde e educação pública. Né? O preço que o governo espera arrecadar é de cerca de 18 milhões de dólares. O ex-presidente Alan Garcia também tentou vendê-lo. É um avião que já não é exatamente, né, muito novo. Foi adquirido durante a ditadura Fujimori, na década de 1990, ou seja, já é um avião aí que já tem os seus 25 anos de rodagem. Né? Então, e é sempre parte, né, de um discurso eleitoreiro, é jogar para a galera. A gente falou isso quando o López Obrador tentou fazer a mesma coisa no México, né? Porque é muito difícil você vender, são normalmente aviões que passam por uma conversão interna muito grande, então a pessoa que comprar também teria que fazer reformas, que adaptar para um uso civil, e no fim das contas, né, o presidente do Peru, o presidente do México, o presidente do Brasil, quem for, vende o avião presidencial, vou usar aviões de carreira, mas aí você vai ter que tomar providências de segurança com os aviões de carreira, os aviões de viagem comum, né, que também vão acabar sendo custosos. Então, no fim das contas, é jogar para a galera. A real é essa. Né? O que tem que parar é de personalismo. Né? De personalismo, eu digo o cara assume e fala, não, vou vender o avião porque o avião foi do Fujimori. Ou então aqui no Brasil, que chamava os novos aviões de Aerolula. Né? O anterior era o Sucatão. Aí você compra um avião novo que vai ficar, seja para o Lula, para Dilma, para o Temer, para o Bolsonaro, para quem vier depois, para o Cabo Daciolo, para quem for, e aí virou o Aerolula uma época. Hoje ninguém chama mais de Aerolula, né? Então a questão é essa, é ter a noção de separar entre pessoa e Estado. Só isso. E para a gente fechar esse giro peruano, uma notícia mais leve foi que uma família, né,
comprou um cachorrinho, tá, por $13 numa pet shop em Lima. E aí um tempo passou, eles descobriram que o cachorrinho deles, na verdade, era uma raposa andina, porque o bicho começou a atacar os outros cachorros da região, tá? Então, assim, primeiro, tá? Aí é o que eu sempre comento, né? Então, ursos são cachorros gigantes. Focas são cachorros que nadam, tá? A raposa é um cachorro um pouco mais ali, com um rabo um pouco maior. Mais estiloso. Mais estiloso, talvez. Depende do cachorro também. Tem cachorro que é estiloso. Então, assim, não compre, adote e verifique o tipo de cachorro que você está levando para casa. Se é um cachorro, se é um cachorro urso, se é um cachorro foca, ou se é um cachorro raposa. Então, confira. Mas está aí. E as autoridades de animais no Peru já recolheram a raposinha, né, e vai aí, né, vão cuidar da raposinha. Espero que a família aí consiga adotar outro cãozinho e ter o mascote na família. Do Peru, nós vamos para a Colômbia, tá? Primeiro, com a notícia de que 4 militares colombianos morreram no último domingo em uma emboscada no noroeste do país. E as autoridades do país afirmaram que o ataque foi uma represália pelo clã do Golfo devido à prisão, né, do traficante Dario Antônio Usuga, né, que foi preso 2 semanas atrás, que o presidente Ivan Duque chegou a dizer, né, que era a maior prisão, né, o maior golpe ao narcotráfico desde a morte do Pablo Escobar e tal. Acho que ele exagerou um pouco nas tintas. De qualquer maneira, para as autoridades colombianas teria sido uma represália. E a outra notícia colombiana é que o ministro da Defesa, Diego Molano, se encontrou com o Benjamin Gantz, o Benny Gantz, o ministro da Defesa de Israel, e aí, para agradar um pouco, né, o seu hóspede, ele declarou que o Irã e o Hezbollah são inimigos da Colômbia. Aí alguns dos nossos ouvintes podem ter perguntado, mas o que a Colômbia tem a ver com o Irã, com o Hezbollah? Lembrando que nós temos uma tensão tanto histórica quanto recente entre Colômbia e Venezuela, e nos últimos anos, a gente também já explicou isso, Venezuela e Irã se aproximaram. Por quê? Porque eles são mega brothers? Não necessariamente, mas porque são 2 países que estão sob sanções dos Estados Unidos. E, como a gente já explicou antes, a lógica é, se eu estou sob sanção da economia dos Estados Unidos, e você também, então vamos fazer negócios eu e você. Porque a gente já está sob sanção mesmo, e poucos países vão querer fazer negócios com a gente para não correr risco. Então você tem supermercado iraniano na Venezuela, você tem cooperação no refino do petróleo, cooperação de venda de armas, todo esse tipo de coisa. E só para corrigir, eu falei hóspede, mas na verdade ele estava sendo recebido, né? Então o encontro foi em Israel. Então, para agradar o anfitrião, ele declarou que o Irã e o Hezbollah são inimigos da Colômbia, né? Porém, a declaração tem muito mais essa relação, né, dessa visita com Israel e também relação com a Venezuela, não é uma relação direta entre Colômbia e Irã. E aí, meu caro Matias, a gente vai para Nicarágua, talvez com as coisas mais interessantes aqui para a gente discutir, onde tivemos as eleições, né, no último dia 7 de novembro, as eleições que a gente comentou aqui várias vezes foram marcadas pela prisão de vários opositores ao regime Ortega. O Ortega foi reeleito para o seu 4º mandato, ele que está no poder de forma ininterrupta desde 2007. Antes disso, ele também foi presidente do país, né, na década de 1990, fora ali do período revolucionário, depois do período revolucionário, do período da Guerra Civil. E tivemos, então, as eleições na qual o Daniel Ortega foi reeleito com 76% dos votos, praticamente, e um comparecimento eleitoral oficial de 65%. E aí, o que seria o segundo menor das 4 eleições recentes que o Ortega concorreu.
E mesmo assim, esse é o comparecimento oficial, né? Organizações de oposição dizem que o comparecimento real teria sido bem menor, na verdade. Mas o fato é, né? Tivemos... E segundo os números oficiais, foram cerca de 2,5 milhões de votantes numa população de mais de 6 milhões. E muitos deles, inclusive, né, recentemente foram para Costa Rica, né, países... da região ali, são cerca de 100 mil refugiados, né, enfim, principalmente na América Central. Então, o que acontece? A gente tem algumas coisas aqui para discutir. A primeira sobre as eleições em si, eu acho que fica um pouco... Né, acho que é claro que é muito difícil atestar a completa legitimidade dessas eleições. E isso, mas isso é o discurso dos Estados Unidos. É importante colocar, por exemplo, que a Argentina, que é um governo de esquerda, né, disse que foram eleições que, embora os resultados devam ser respeitados, ela é marcada pela prisão de líderes opositores e de manifestantes. Ou seja, o que a Argentina fala é, olha, a gente pode até acreditar que todo mundo aí, essa galera, votou no Ortega, mas talvez eles tenham votado porque não tinham outras opções, porque as outras opções foram presas. Tá? O Peru, que também é um governo de esquerda, disse que as eleições não cumprem os critérios para serem eleições livres e transparentes, e disse que rejeita os resultados. Tá? Então, só para dar 2 exemplos de governos da região à esquerda. Dar exemplo de... E outro exemplo também é o caso da Camila Vallejo, que era uma das principais lideranças estudantis do começo da década passada no Chile, né, companheira tanto do Boric quanto do Giorgio Jackson. Ela que é do Partido Comunista Chileno, atual deputada por comunas do sul da capital, e ela veio a público, né, dizendo que a declaração que foi escrita pelo Partido Comunista Chileno não foi discutida nem resuelta, nem aprovada pela direção coletiva do partido, né? Condenamos as violações aos direitos humanos na Nicarágua, no Chile ou em qualquer parte do mundo. Gabriel Boric será o nosso presidente e é ele quem definirá a política exterior do governo do Apruebo Dignidad. E o Boric, inclusive aproveitando, o Boric tuitou dizendo que as eleições na Nicarágua não foram transparentes e não devem ser aceitas. Tá? Só para constar, inclusive, o Boric tuitou isso. Em nosso governo, o compromisso com a democracia e os direitos humanos será total, sem respaldar nenhum tipo de ditadura ou autocracia, doa a quem doer, tá? Moleste a quem moleste. Nicarágua precisa de democracia, não de eleições fraudulentas, nem perseguições a opositores. E aí o que aconteceu? Aqui no Brasil especificamente, a eleição da Nicarágua acabou, né, gerando um buzz um pouco maior, além dos nossos ouvintes, né, que seriam os habituais preocupados com eleições, né, regionais, porque o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, emitiu uma nota parabenizando o Daniel Ortega pela reeleição, tá, condenando o bloqueio internacional contra a Nicarágua e dizendo que é uma vitória de um projeto para um país socialmente justo e da autodeterminação dos povos. Depois, a nota foi retirada do ar do site do PT, especialmente, supostamente, por quê? Porque o Lula, alguns dias atrás, ele tinha feito críticas ao Daniel Ortega. E aí a Gleisi Hoffmann, né, que é a presidente do PT, o Lula é o presidente de honra, a Gleisi Hoffmann disse que a nota sobre as eleições na Nicarágua não foi submetida à direção partidária e não foi debatida direito e retiraram a nota. Tá? Basicamente isso. Então isso acabou gerando
toda essa discussão aqui no Brasil, e uma discussão que, ao meu ver, ela é marcada por duas posições problemáticas. Por quê? Porque são posições que não se anulam necessariamente, e muita gente coloca como completamente opostas. Uma foi, não, criticar a eleição do Daniel Ortega é ignorar a pressão internacional, é apoiar o imperialismo, é ignorar o projeto sandinista. E a outra posição foi, não criticar a eleição do Daniel Ortega é passar pano para a ditadura do Ortega, seria passar pano, né? Essa expressão muito usada no Twitter. Mas assim, rola muito, né, principalmente em setores da esquerda, um whataboutism, né? Então, se não falou da repressão na Colômbia, se não falou na violência em El Salvador, se não falou do autoritarismo do Bukele em El Salvador, não pode condenar o que está acontecendo na Nicarágua. E assim, a gente tem a consciência tranquila, né, Felipe? Porque a gente aborda muito, né, o que ocorre aqui na nossa quebrada latino-americana, né? A gente tem um foco importante, né, sobre o nosso subcontinente, e a gente não passa pano para ninguém, né? Se tem que criticar, a gente critica. E outra, né? O próprio Ortega, e é uma crítica que a gente faz ao Maduro também, ele vai contra os próprios valores, né? Seja, no caso do Maduro, da Revolução Bolivariana, ou no caso dele, da Revolução Sandinista, né? Porque cabe lembrar que no primeiro mandato dele, neste século, o vice-presidente dele era o senhor Jaime Morales Carazo, que era uma das lideranças dos Contra, que foram justamente milícias paramilitares financiadas pelos Estados Unidos que se sublevaram contra o primeiro governo do Ortega ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, o próprio Ortega acaba traindo a Constituição que foi fruto da vitória dos sandinistas e de outros movimentos de oposição à família Somoza, né, que governou o país durante décadas, e que essa carta foi publicada ali nos anos 70. Então ele vai contra essas conquistas. Ele, recentemente, ele vem adotando uma postura bastante conservadora, que também vai contra as conquistas do seu primeiro mandato nesse século, né, no qual, inclusive, a Nicarágua tinha uma abertura para temas como o aborto, que hoje é duramente condenado pela atual gestão. Um dos pré-candidatos, o Jorge Henriquez, que era o primeiro negro a postular a candidatura, ele que faz parte do IATAMA, que vem de uma sigla que chama Hijos de Madre Terra, né? É um partido político indígena da costa caribenha da Nicarágua, e que chegou e fazia parte no passado, né, do Misquito Sumo Rama Sandinista Aslatacana, que é unidade de mestiços, sumos, ramas e sandinistas, criticou, né, os meios de comunicação ligados ao governo por conta do racismo na sua candidatura, né? Enfim, são diversos temas assim que colocam em xeque algumas posições do Ortega, que sim, ele é bastante combatido por Washington, mas ele também tem deixado os setores de esquerda nicaragüenses bastante descontentes, até por conta da própria repressão, né, que vem o governo. E cabe lembrar que a Frente Sandinista de Libertação Nacional teve um racha que foi o Movimento Renovador Sandinista. Bem, primeiro, Matias, sua exposição foi completamente brilhante. O seu conhecimento da nossa quebrada, eu sempre falo isso, é invejável. Eu só queria fazer, então, alguns complementos. Que uma coisa que a gente comentou em programas recentes e que, para mim, mostra essa centralização, essa concentração e também, talvez, de certo modo, esse isolamento, é o fato dele ter, né, colocado a Rosário Murillo, a esposa dele, que já era vice-presidente, como uma espécie de co-presidente. Ou seja, é uma centralização familiar e
porque ele se vê ali fora, né, com poucas opções, na qual ele não vai correr riscos, né? Então, é minha aliada fiel e vai ser ela e ponto final. É uma centralização familiar na autoridade dele. Segundo, outro complemento que eu queria fazer é que você lembrou do Jorge Henriques, que é esse líder da comunidade, inclusive, de pessoas, você lembrou bem, da costa caribenha, que é onde você teve a presença de pessoas escravizadas. Então, ele é um candidato negro, mas também ligado à comunidade indígenas, que aqui no nosso programa, a gente já explicou algumas vezes, mas talvez para alguns ouvintes mais recentes isso seja uma informação nova, que existe também uma disputa geopolítica em relação à Nicarágua, já que a China tinha, pré-pandemia, né, o interesse de construir uma espécie de canal paralelo ao canal do Panamá, um canal dela na Nicarágua. Aproveitando o lago, né? Porque isso. A Nicarágua, ela é mais... como fala... mais larga, né, de costa a costa do que o Panamá, mas tem a facilidade do lago, né? Então seria um canal marítimo e lacustre. Mas, inclusive, um dos projetos originais, lá no início do século XX, era possivelmente pela Nicarágua. Porém, hoje, com a pandemia, a crise econômica, a diminuição do comércio mundial, isso certamente vai estar congelado ainda por alguns anos. Mas o fato é, tem esse projeto, você tem interesses geopolíticos em cima da Nicarágua, sim, tem todo esse interesse de Washington travar esse processo, do governo dos Estados Unidos, dos governos, né, no plural, dos Estados Unidos, reafirmarem sua posição na região. Isso não pode ser ignorado. Agora, isso, como você muito bem lembrou, não justifica, não pode ser usado para justificar, para você ter um projeto que se torna cada vez mais personalista e concentrador de poder. Porque não se... e você foi brilhante em expor essa questão dos rachas internos. Por quê? Porque os sandinistas surgem contra, né, a ditadura Somoza. Depois nós temos a guerra civil, na qual os contra, sem trocadilho, vão ser apoiados pelos Estados Unidos contra os sandinistas. Os sandinistas vencem a guerra civil, nós temos um processo de paz, que inclusive nós temos um processo de alternância de poder durante ali a década de 1990. Né? É importante lembrar isso. Nós temos o governo da Violeta Chamorro, né, que não era uma sandinista, ela era oposição aos sandinistas, ela recebe o poder do Daniel Ortega. Mas era oposição ao Somoza também, porque existia uma frente ampla contra os Somozas, que foi quem governou o país durante ali os primeiros anos da década de 1980, né? Inclusive a filha dela era uma das pré-candidatas que foi detida, né? A Cristiana Maria Chamorro. Então, na década de 1990, nós temos uma alternância de poder na Nicarágua, na qual os sandinistas, inclusive, vão fazer parte, e aí em 2007 para cá, o Daniel Ortega, repito, está indo para o 4º mandato dele. E a gente já explicou aqui várias vezes que não dá para comparar mandatos presidencialistas com mandatos em regimes parlamentaristas. Mas a Merkel teve não sei quantos mandatos, não sei quem teve quantos mandatos. Não é a mesma coisa, não dá para comparar, a gente já explicou aqui outras vezes. Então, assim, você lembrou, por exemplo, de uma oposição à esquerda que o Daniel Ortega está excluindo no país dele. Uma delas, por exemplo, é o irmão dele, o Humberto Ortega, que também foi um líder durante a Revolução Sandinista, que disse que vários dos opositores presos pelo Daniel Ortega não deveriam ser presos, e o Daniel Ortega disse que o irmão dele é um vendido da pátria. Aí o que acontece? E recentemente também foi aprovada uma lei contra delitos virtuais, como foi chamada, e que era bastante subjetiva, né? E assim... cabe lembrar que o Daniel Ortega foi um dos líderes mais negacionistas da pandemia na nossa região. Então, por exemplo, se um podcast nicaragüense chamado Arredez Verbal chamasse um infectologista falando contra as medidas do governo,
eles estariam passíveis de prisão. Pois é, a gente iria em cana. Eu não quero ir em cana. Sim. Se for para em cana, que seja por um motivo para valer mesmo. Então, assim... Mas, então, e aí o que acontece? Eu tenho certeza que nesse momento vários ouvintes nossos mais de esquerda estão já fazendo comentários, já falando que a gente não falou, por exemplo, né, do fato de alguns partidos de oposição terem tido os seus candidatos presos por receberem financiamento estrangeiro, coisa que inclusive não é permitida também pela legislação brasileira, né? Um partido político não pode receber dinheiro estrangeiro. Tá? E partidos e jornais na Nicarágua receberam, né, financiamento estrangeiro, e por isso, por exemplo, que a própria Cristiana Chamorro Barros, que você mencionou agora há pouco, que ela teria sido presa, né, porque o jornal Confidencial teria recebido financiamento estrangeiro. Ok, perfeito, essa é a lei, e é uma lei que inclusive existe também no Brasil. Mas nem todo candidato de oposição estava nesse cenário de ter recebido dinheiro estrangeiro, estão usando um ou dois casos como uma regra geral. E segundo, e aí entra uma pergunta que eu tenho a fazer, pergunta retórica, né? De todo o movimento sandinista, tá? Só existe o Daniel Ortega e a Rosário Murillo hoje em dia? É isso? Não é possível ter mesmo uma transição de poder dentro do próprio partido sandinista? Ou isso seria, de alguma maneira, apoiar o imperialismo dos Estados Unidos contra a Nicarágua, ou algo do tipo? Então, é uma discussão muito tacanha, ao meu ver. E a nota do PT foi extremamente burra, com o perdão da palavra, porque ela alimenta justamente um dos principais argumentos da oposição ao PT. E hoje é importante notar uma coisa, que no cenário político brasileiro, né, falando de política brasileira, os movimentos mais de esquerda no Brasil, que poderiam ser os que mais simpatizam com a Nicarágua, ou que acham justificável ou necessária a permanência do Daniel Ortega no poder, são os que veem o PT como um partido de centro, um partido que fez concessões, um partido liberal, que vão classificar o PT como um partido liberal. Tenho certeza que vários ouvintes nossos nesse momento vão comentar: o PT é um partido liberal. Então, ele faz uma nota na qual as pessoas que poderiam se ver contempladas vão continuar críticas ao PT, e as pessoas que podem, né, falar: não, vou votar no Lula, contra o Bolsonaro eu voto no Lula. Aí o PT vai lá, solta essa nota, e a pessoa fala: putz, olha lá os caras também, né? Tô apoiando lá o cara na Nicarágua e tal. Então, assim, é claro que eu tô resumindo bem a coisa, mas é uma nota que não traz ganho político nenhum. Eu não tô falando de princípio, eu não tô falando de ideologia, eu tô falando de ganho político, tô sendo pragmático. E assim, e o último grande movimento de oposição que houve na Nicarágua, e que a gente repercutiu há 3 anos, foi por conta de uma reforma da Previdência, né, que mexeu no Fundo Social, e isso fez crescer um movimento principalmente entre os jovens, né, que cresceram aí já sob as 3 gestões do Ortega, né, não tem outros parâmetros de governança na Nicarágua, e que tem um saldo, né, segundo os relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no qual mais de 300 pessoas foram assassinadas, 2.000 feridas, 770 presos políticos e, como a gente já tinha citado anteriormente, mais de 100 mil pessoas que deixaram o país. E aí eu vou aproveitar, eu vou ler aqui as palavras do nosso Lucas Berti, do Giro Latino. A gente vai aqui fazer um jabá para eles, mas eu só vou ler as palavras dele, na verdade, porque ele é palmeirense. Não, brincadeiras à parte, ele foi muito bem nesses tweets e, de certo modo, resume um pouco o que eu tentei expor aqui e também um pouco do que você tentou expor, mas você com muito mais detalhes e aprofundamento, que foi o seguinte, né, abro aspas para o Lucas. Sobre Nicarágua, a Revolução Sandinista de 79 é um dos gritos populares mais pujantes contra o intervencionismo dos Estados Unidos na América Latina. Pausa minha. Quando a gente fala de intervencionismo dos Estados Unidos na América Latina, é importante lembrar que para nós do Brasil é muito diferente do que foi a situação na América Central.
A América Central foi a questão da política do Big Stick, de diferentes intervenções, ocupações e governos fantoche. Tá? Retorno. O que Ortega faz hoje é trair essa mesma revolução em troca de um projeto pessoal e negacionista de poder. Vai contra a história de Sandino. Pausa minha. Sandino, né, foi um líder revolucionário nicaragüense na década de 1930 que lutou contra a então ocupação dos Estados Unidos. É o período que surge o termo República de Bananas. Retorno. Criticar a tirania de Ortega não é diminuir o impacto de sanções contra Cuba ou Venezuela, que existem. Não é se alienar ao histórico interesse dos Estados Unidos em ditar o ritmo por aqui. É só constatar que se trata de um autocrata que suja a imagem de uma valente revolução. Mujica, Lula e o governo Castillo no Peru, além de uma dezena de dissidentes do orteguismo, que usa o nome do sandinismo, e intelectuais socialistas, já criticaram essa trajetória que se perdeu no caminho. Para piorar, Ortega é um dos líderes mais negacionistas na pandemia, que foi algo que você também lembrou. Então, assim, é claro que, para algumas pessoas, dessa vez mais à direita, podem criticar os tweets do Lucas Berti, dizendo que aí é um purismo, que a falácia do verdadeiro escocês, né? Que é aquela coisa, agora que ele virou um tirano, ele não é mais de esquerda, ele é orteguista, ele não é mais sandinista e tudo mais. Tudo bem, a gente pode ter várias discussões sobre purismo ideológico. O meu ponto aqui, especificamente, inspirado até pela nota do PT, é esse tabu, que às vezes parece que existe, em constatar governos autoritários, seja para pessoas à direita, seja para pessoas à esquerda. Tá? Nesse caso, eu sou muito privilegiado de ter como grande amigo, companheiro de podcast, um cara que é anarquista. Então, para o Matias, quase todo mundo é autoritário. Né? Então, né, contra toda autoridade, exceto o Mimamá. Né? Mas falando sério, parece que existe esse tabu, como se fosse compreensível, como se fosse justificável um quarto mandato do Nayib Bukele, como se fosse compreensível um quarto mandato de, sei lá, quem for em algum país da América Latina. Como se vários dos melhores resultados econômicos da região não tivessem vindo justamente acompanhados de períodos de alternância de poder também. Né? Então, é mais ou menos isso. Aqui a gente não está aqui para criticar a Nicarágua. A gente está criticando especialmente o Daniel Ortega, que foi de líder importantíssimo na história da Nicarágua para, usando as palavras suas e do Lucas, um projeto personalista, concentrador de poder e, ainda por cima, negacionista da pandemia, negacionista de questões de saúde pública. Né? E a gente aqui, novamente, política externa tem que ser movida por pragmatismo. Então, se o presidente do Brasil for Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Dória, Cabo Daciolo, quem for, ele vai ter que se encontrar com o presidente da Nicarágua. Perfeito, ok. Agora, a gente também está falando de questões que estão sendo discutidas dentro de um tom de campanha, de política partidária. E lembrando outra coisa, que a Nicarágua é um dos países que reconhece Taiwan, né? Então, isso até dá um tilt em algumas das pessoas, né? Porque a Nicarágua, né, vai ser o socialista, mas a Nicarágua tem relações com Taiwan, embora tenha relações econômicas por baixo dos panos, né, comerciais com a República Popular da China. Então, e complementando, né, só para justamente isso, logo depois das eleições, o Joe Biden, né, assinou uma lei pedindo por mais sanções contra a Nicarágua. E aí, novamente, por mais que a gente ache que as eleições da Nicarágua foram, né, não foram transparentes e não foram completamente livres, e por mais que a gente critique o Daniel Ortega, eu acho que está mais do que provado que uma política de sanções, né, pelos Estados Unidos raramente rende os frutos desejados. Pelo contrário, inclusive, muitas vezes é um crime porque é uma forma de punição coletiva e pune pessoas até vulneráveis dependendo do tipo de sanção. Então, o seu Joe Biden também não vai adiantar muita coisa, tá? Vai fazer só Nicarágua procurar dinheiro em outro lugar, vai dar uma arma retórica e vai fazer pessoas comuns pagarem pelos abusos de autoridades, tá? Então, você também tá pisando aí fora da bola, mas a gente sempre avisou que o Joe Biden ia ser muito diferente, né? E agora a gente atravessa o Golfo de Fonseca, vamos para El Salvador, que a gente citou indiretamente em alguns momentos, já que devido a uma onda de violência, né, que teve
30 homicídios em 48 horas, sendo 20 deles em apenas um dia. O presidente Nayib Bukele mandou a Polícia Nacional Civil e as Forças Armadas para conter o aumento de homicídios registrados no período citado, né? E diz que tem forças escuras que estão trabalhando para que voltemos ao passado, mas esse governo não vai permitir, né? Lembrando que durante o governo dele, que começou em meados de 2019, no ano passado o país teve uma baixa no número de homicídios, né? El Salvador, que é um dos países mais violentos do mundo, mas a gente também já repercutiu aqui os acordos, né, que o presidente fez com as maras, né, que são as gangues de rua, e que tem uma projeção enorme, não só na América Central, mas até nos Estados Unidos, né? Tanto até que o ex-presidente estadunidense, o Donald Trump, sempre se referia à principal delas, que é a Mara Salvatrucha, e que tem ligação, como eu já expliquei em outras oportunidades, com a guerra civil salvadorenha, né? Ele ainda fez questão, né, de se posicionar em relação aos últimos governos, dizendo que no passado isso era aceitável, mas que agora não, né? Essa questão de tantos homicídios num curto período de tempo, mas ele que vem se apoiando cada vez mais nas Forças Armadas, como a gente citou também anteriormente, naquela sessão no Congresso, no qual ele foi respaldado pelos militares. E agora a gente vai rapidinho ali para... A gente está na região, né? Mas a gente pode até ser mais específico, vamos para Costa Rica, né? Para São José, mas é uma notícia regional, já que o advogado brasileiro, indicado pelo governo à Corte Interamericana de Direitos Humanos, Rodrigo Mudrovich, ele foi eleito, né, para o mandato de 6 anos na Corte, com 19 dos 24 votos possíveis. Eram 7 candidatos disputando 4 vagas, tá? E ele foi um dos eleitos. Eu não vou passar pelos outros nomes ainda, porque, na verdade, eu ainda não os encontrei. Tá? Peço desculpas, encontrei apenas o nome do brasileiro, até porque tivemos aí, né, os tweets celebrando a eleição. Falando em eleições de brasileiros, o Jorge Rodrigo Bandeira Galindo foi eleito membro da Comissão de Direito Internacional da ONU, e o embaixador Santiago Mourão vai presidir a Conferência Geral da Unesco. A Unesco, por sua vez, continuará tendo como diretora-geral a francesa Audrey Azoulay, que foi reeleita com 155 votos a favor, 9 contrários e uma abstenção. Tá? Ela que era a única candidata e foi reeleita aí para mais um mandato como diretora-geral da Unesco.